Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e a nossa aula de hoje será esse tapete, que é o tapete meia-lua. Me pedem bastante a aula dele, então aí está para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Vou iniciar com o Barroco Max Color número 6, essa cor é o roxo, número 6290. E uma agulha Barroco número 3,5. Então, vou dar a laçadinha inicial e vamos fazer um cordão de 6 correntes. Ó, coloco a agulha na linha, dou uma torcidinha nela e aí faço a laçadinha, passo aqui dentro o fio. Formei a laçadinha, agora eu começo a contar a partir daqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, formando um círculo. Agora, eu vou colocar dentro desse círculo 10 pontos altos. Então, eu subo com 3 correntes, que já conta como um ponto, e coloco mais 9, ficando com 10 pontos altos dentro do círculo. Então, 1, 2, 3, e segue assim até formar os 10 pontos. Trabalhei os 10 pontos altos, agora eu viro a peça para o lado avesso. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente. Agora, eu vou trabalhar em cada ponto de base, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Aí, no próximo, novamente. 1, 2, e segue assim até o final da carreira. Aí, vamos terminar a carreira com um ponto alto somente, igual iniciamos. Mas eu volto para mostrar para vocês. Ó, cheguei no final, estou aqui com 2 pontos altos. Aí, no último ponto, que é aquela correntinha que subimos, eu pego 2 argolinhas da corrente e faço um ponto alto. Então, eu terminei a carreira exatamente como eu iniciei. Agora, eu viro novamente para o lado direito, faço um ponto baixo no ponto de base, uma corrente. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, 1, contando com um ponto baixo, uma corrente, 2, e aí, o terceiro. O quarto, eu trabalho junto com o terceiro, fazendo um aumento. Sempre no começo, nós vamos ter um ponto a mais, tá? Que nos demais pontos de base, a gente tem um a menos. Então, eu faço um ponto alto sobre ponto alto. No próximo, trabalho 2 no mesmo lugar. 1, 2. Agora, apenas um ponto alto. Vamos fazer assim até formar 4 blocos de pontos juntos, de aumentos. Então, eu tenho 1, 2, vou fazer mais 2, e aí vem mostrar pra vocês, porque a gente vai inverter os lados. Olha só, fiz os 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo lugar. O certo seria fazer um ponto alto, depois seria 2 no mesmo lugar. Mas como eu vou inverter, então, eu vou trabalhar aqui no próximo ponto de base, 2 pontos altos novamente no mesmo lugar. Então, eu fiquei com 2 bloquinhos, um do lado do outro. Aí, no próximo, apenas um ponto alto. No próximo, 2 no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E vai assim até o final da carreira. Vamos fazer novamente 4 blocos de 2 pontos altos no mesmo lugar e finalizar com 2 pontos altos como iniciamos. Mas eu volto para mostrar o final para vocês. Ó, cheguei no último bloquinho, tô com 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eu trabalho 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. 1. E o segundo é lá naquela uma correntinha que a gente subiu. A gente fez um ponto baixo, uma corrente, é nela que faremos o segundo ponto alto. Então, eu finalizei a carreira exatamente como eu comecei. Viro a peça para o avesso, trabalho um ponto baixo e uma corrente. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, 1, 2, 3. Aí, o quarto e o quinto eu trabalho no mesmo lugar.
fazendo um aumento. Lembrando que no início aqui e no final a gente sempre vai ter um ponto a mais. Então, agora vamos fazer 2 pontos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. 1, 2. Aí, o terceiro e o quarto, trabalhamos juntos, fazendo o aumento. Vamos fazer 4 blocos de aumentos, e aí eu volto pra gente fazer novamente, porque aquele lado que inverte, aí vou mostrar pra vocês como é feito. Olha só, fiz os 4 bloquinhos, tô aqui com o último 2 pontos no mesmo lugar. Aí, novamente, eu vou fazer aquele esqueminha que eu fiz na outra carreira. No próximo ponto de base, eu trabalho 2 no mesmo lugar novamente, ficando com 2 pontos de base com aumentos. Aí, o próximo eu trabalho 1 ponto alto sobre ponto alto, 2. O terceiro e o quarto eu trabalho juntos, fazendo aumento. Novamente, 1, 2, o terceiro e o quarto, trabalhamos juntos. Segue assim até o final, formando os 4 blocos de aumentos desse lado. Cheguei no último bloquinho aqui de aumentos, e aqui eu vou finalizar igual comecei, com 3 pontos altos, trabalhando um em cada ponto de base. Lá na correntinha que eu subi, eu faço o terceiro. Viro a peça e repito. Então, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, ao invés de 3, eu vou trabalhar 4. Então, a cada carreira, vai aumentar um pontinho entre os aumentos. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, o quinto e o sexto, trabalhamos juntos. Vai fazer assim até formar os 4 bloquinhos. Aí, quando formar os 4 blocos aqui no meio, a gente vai fazer aquele esqueminha de virar de lado. Então, vai trabalhar 2 blocos de aumento juntos, um em cada ponto de base, tá? Vou fazer essa carreira e já volto pra gente fazer a próxima. Cheguei no final da carreira, terminei com 4 pontos altos, um em cada ponto de base, exatamente como eu comecei. Vou cortar o fio. E aí, vamos fazer o arremate, como eu explico nas outras aulas. Olha só. Primeira parte do nosso tapete meia-lua já tá pronta. Agora, nós vamos usar o Max Color número 6 branco. Então, eu dou uma laçada inicial, como se fosse começar aquele cordãozinho de correntes. No primeiro pontinho de base, ó, a minha peça eu conto como direito a primeira carreira que eu iniciei. E aí, no primeiro pontinho, que é naquele um ponto baixo, uma corrente que fizemos, eu faço um ponto baixo na corrente e uma corrente para subir, formando um ponto. Agora, eu laço a agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Laço, volto naquele ponto de base que eu pulei e faço um outro ponto alto, trançando os pontos e formando o ponto X. Laço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei e faço um outro ponto alto, trançando os pontos. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei, fazendo um outro ponto alto. Vai fazer assim até formar 7 blocos de ponto X. Ó, fiz os 7 bloquinhos, a partir do 7º eu vou começar a fazer um aumento. Como que eu faço para fazer o aumento? Eu faço uma corrente entre os pontos, ó. Fiz o X, faço uma corrente. Aí, sigo, pulo um de base, no próximo, faço um ponto alto. Volto no ponto que eu deixei de fazer, que eu pulei, e faço o ponto alto. Aí, faço uma corrente e repito, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Volto o ponto que eu pulei e trabalho o ponto alto formando o X. Uma corrente. Ó, fiz um total de 6 bloquinhos de ponto X e uma correntinha de espaço entre eles. Agora, eu sigo
fazendo como fizemos aqui no início, 7 blocos de ponto X sem a correntinha de espaço. Vou mostrar como é feito. Então, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto, pulo um de base no próximo, um ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Então, de agora em diante, não tem mais aquela correntinha. Bloquinhos de correntes, gente, de espaço, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de espaço. Cheguei no final, tô com os 7 bloquinhos, aí eu finalizo como eu comecei, com um ponto alto. Corto o fio e faz o arremate. Agora, nós vamos usar o Max Color número 6 amarelo. Então, eu dou uma laçada inicial. Do lado direito da peça, no primeiro ponto, naquela correntinha que subimos, eu faço um ponto baixo. E aí, seguimos fazendo em cada ponto de base, um ponto baixo. Cada pontinho de base, um pontinho baixo. Aqui onde fizemos as correntinhas, também faremos aqui no meio um ponto baixo. Vai assim até o final da carreira. Agora, eu vou usar o Max Color roxo número 6, só que é um tom um pouco mais claro, e o número dessa cor é 6525. Então, eu dou uma laçadinha inicial, como eu sempre faço, para começar. Do lado direito da peça, no primeiro pontinho de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente para dar altura. Vou fazer um total de 7 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Esse um ponto baixo e uma corrente já conta como o primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, e segue assim até formar os 7 pontos. Trabalhei os 7 pontos, agora o 8º ponto eu trabalho junto com o 7º, fazendo um aumento. Aí, eu continuo fazendo 7 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e aí, no 7º ponto, eu faço aumento, trabalhando o 8º junto. Vamos fazer assim até formar 3 blocos de aumentos, e aí eu volto pra gente fazer o centro. Olha só, fiz os 3 aumentos de um lado da peça. Agora, vamos fazer os 3 aumentos do outro lado. Só que, para dar certo, ao invés de 7 pontos de base aqui no meio, nós faremos 8 pontos de base. Então, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até formar 8 pontos. 1, 2, 3, e segue assim até formar os 8 pontos. Olha só, fiz os 8 pontos altos, aí agora no 8º eu trabalho o 9º junto, fazendo um aumento. Agora, sigo aquela regrinha de 7 novamente. 1, 2, 3, até chegar no 7º ponto. Aí, o 8º trabalha com o 7º, vai assim até o final e vai terminar com 7 pontos altos. Aí, eu já volto pra gente fazer a próxima parte. Olha só, finalizei a carreira aqui com os 7 pontos altos, contando com o aumento aqui no 7º ponto. Então, eu tenho aqui um aumento, ó, e mais 6 pontos altos, tá? Igual o outro lado aqui que a gente fez. Da mesma forma, aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí o 7º são 2 juntos. Só invertemos os lados, tá? Então, eu cheguei no final, terminei aqui com 6 pontos altos, 7 com aumento. Viro a peça para o outro lado, trabalho um ponto baixo, uma corrente. Agora, ao invés de fazer o aumento no 7º, a gente vai fazer no 8º. Então, conto 1, 2, 3, até chegar no 8º ponto. Cheguei no 8º ponto, agora eu faço o aumento, trabalhando o 9º junto com o 8º, aí sigo novamente 8 pontos altos, e no 8º eu trabalho o 9º junto.
faz assim até formar os 3 blocos de aumentos, e aí eu volto para fazermos o outro lado juntos. Fiz os 3 blocos de aumentos, tô aqui no terceiro e o desse lado, aí eu conto 1, 2, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até formar 8 pontos. Olha só, fiz 8 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, aí o 9º ponto eu faço no mesmo lugar. Segue assim até o final e vamos terminar com 7 pontos altos, igual iniciamos. Olha só, terminei com 7 pontos altos. Agora, eu viro a peça e eu vou mudar a quantidade de aumentos. Então, se eu continuar com esses 6 aumentos no total, a minha peça vai ficar franzida, porque o nosso tapete, ele não é totalmente redondo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse aumento dos 2 do início, tá? Então, eu vou tirar 2 aumentos. Então, agora, nós vamos trabalhar 16 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, viro a peça, faço um ponto baixo e uma corrente. Eu falei 16, mas são 18 pontos, tá, gente? Eu me enganei. Então, eu conto 1, o primeiro, 2, 3, e segue assim até formar os 18 pontos altos. Olha só, fiz os 18 pontos altos. Agora, o 19º, eu trabalho aqui junto com o 18º. Aí, eu sigo novamente trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Olha só, trabalhei 7 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aí, o 8º e o 9º, eu trabalho aqui juntos. Novamente, 7 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E trabalho o 8º e o 9º juntos. Olha só, trabalhei 9 pontos altos, e aí o 10º eu trabalho aqui junto. Se vocês observarem, a cada carreira tá aumentando um ponto entre os aumentos. Então, aqui nós aumentamos no 9º e aqui já foi pro 10º, e vai seguir essa sequência de sempre tá aumentando um pontinho a cada carreira, tá? Agora, vamos seguir fazendo novamente ponto alto sobre ponto alto até chegarmos no próximo aumento. Só que ao invés de fazermos o aumento no último ponto do aumento, nós vamos fazer no início, no primeiro, para inverter a posição dos aumentos, para terminarmos a carreira igual começamos. Então, vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá naquele aumento da carreira anterior. Trabalhei 8 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, aí o 9º eu trabalho junto com o 8º, aí novamente, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá naquele primeiro ponto de aumento. Olha só, trabalhei 9 pontos altos, aí o 10º eu trabalho aqui junto com o 9º, e vou terminar aqui a carreira com 17 pontos altos, igual iniciou. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ó, finalizei com os 17 pontos. Aí, vou virar a peça e repetir. Agora, são carreiras de repetições, então, nós vamos fazer um total de 10 carreiras. Já temos 1, 2, 3, faltam 7. Tá? E vão ser sempre dessa forma que eu expliquei. Mas, para não ficarem com dúvidas, porque realmente esse tapete é meio complicadinho de fazer para quem é iniciante, eu vou fazer mais essa carreira para mostrar para vocês. Então, agora eu sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, no meu aumento. Então, aqui eu tenho dois pontos juntos, eu não trabalho o primeiro, aí sim o segundo é que eu vou fazer 2 pontos juntos novamente. Aqui é só ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer os meus e já volto para mostrar para vocês. Olha só, fiz 19 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Na carreira anterior, tínhamos 18, nessa 19, na próxima 20, e vai seguindo essa sequência, tá? Aí, agora sim, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar. Aí, sigo novamente ponto alto, sobre ponto alto, até encontrar aqui, ó, o último aumento. Agora, eu tenho 10 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Na carreira anterior, eu tinha 9. Aí, sim, eu vou trabalhar aqui o 11º junto com o 10º. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu já fiz os 2 aumentos de um lado, agora eu tenho 2 do outro lado. Aí, a gente vai fazer aquela regrinha de inverter a posição dos aumentos. Então, ao invés de ser aqui no último ponto de aumento, nós vamos fazer aqui no primeiro. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no primeiro pontinho de aumento. Tenho 8 pontos novamente, porque como a gente inverte aqui o lado do aumento, então aqui no meio não vai ter aquela regrinha de aumentar um ponto, vai seguir sempre a mesma quantidade de ponto. O que vai aumentar é desse lado, tá? Aí, eu faço aqui, eu tô com 8, o 9º eu trabalho junto. Aí, novamente, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no primeiro ponto de aumento. Olha só, 10 pontos altos, então, aqui eu já tive aquele aumento de um ponto, aí o 11º junto com o 10º. Agora, segue ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, igual iniciamos a mesma quantidade de pontos. Aí, vira a peça para o outro lado e repete, vai fazer um total de 10 carreiras. Ó, voltei aqui para fazer uma correção, gente. Eu falei 10 carreiras, porém 10 carreiras eu fiz e não achei legal. E como eu tô fazendo esse tapete pela primeira vez aqui junto com vocês, então eu tenho que ir testando para ver o que dá certo. E aí 10 carreiras ficaram, não ficou legal, então eu fiz apenas 7 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, pro nosso bico de acabamento dar certo, bico não, né? O nosso bloquinho de ponto X, então, eu tive que fazer um aumento a mais aqui do lado. Tenho 2 aqui do lado direito e 3 aumentos do lado esquerdo. Para a próxima carreira, dar certinho a carreirinha de ponto X, tá? Aí, cortei o fio e arrematei. As carreiras foram feitas exatamente daquela forma que eu expliquei. Agora, nós vamos usar o Max Color branco para fazer aquela carreirinha de ponto X. Vamos fazer igual na carreira anterior. Então, eu dou uma laçada para começar, sempre com a peça do lado direito, ó. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente. Aí, vamos fazer como fizemos naquela carreirinha de ponto X. Então, pulamos um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Voltamos naquele ponto que pulamos e fazemos um ponto alto. Novamente, pulamos um, no próximo, um ponto alto. Voltamos no que pulamos e fazemos um ponto alto, formando o X. Vamos fazer assim, eu vou fazer aqui as minhas, e aí eu já volto para mostrar para vocês quantos bloquinhos de X eu fiz sem aumentos. Olha só, eu fiz 5 bloquinhos de ponto X sem aumento, fazendo direto. A partir de agora, eu vou fazer um com aumento e outro não. Então, como que eu faço? Faço uma correntinha de espaço, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço ponto alto. Aí, esse eu não faço aquela uma corrente, eu vou direto. Um ponto alto, volto e faço o ponto alto. Agora sim, eu vou fazer o aumento. Então, eu faço uma corrente de espaço. Vai seguir assim até o outro lado. Aí, quando faltar os 5 bloquinhos, aí a gente faz os 5 novamente sem a correntinha de espaço. Mas daí eu volto para mostrar para vocês, ó. Então, vai intercalando. Aqui tem uma corrente, o próximo não tem corrente, tá? Ó, completei toda a carreira de X, daquela forma que eu mostrei para vocês. E aí, aqui eu finalizei com aqueles 5 bloquinhos de ponto X sem os aumentos, tá? Agora, nós vamos usar o Max Color amarelo.
e vamos fazer aquela carreirinha de pontos baixos. Então, dou uma laçadinha para iniciar. Sempre com a peça do lado direito, no caso, a carreira de ponto X, eu uso ela como base para saber o lado direito da peça. Aí, no primeiro, aqui tem um ponto baixo e uma corrente. Na corrente, eu faço um ponto baixo e sigo fazendo em cada ponto de base um ponto baixo. Igual fizemos na carreira anterior com o Max Color amarelo. Lá onde temos a correntinha de espaço, fazemos um ponto baixo nela. Segue assim até o final da carreira. Olha só, fiz a carreira toda de pontos baixos, cortei o fio e arrematei. Aqui eu já marquei os pontos onde eu vou fazer os aumentos, e aí eu já mostro pra vocês. Agora, eu vou usar o Max Color roxo, só que é um tom ainda mais claro, então eu trabalhei 3 tons, ficando com tom sobre tom. A cor desse roxo é o 6214. Então, eu dou uma laçada inicial. Com a peça do lado direito, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente para dar altura. Sigo trabalhando em cada ponto de base um ponto alto. Ó, e aí, eu já volto para mostrar para vocês quantos pontos eu fiz até chegar no aumento. Olha só, fiz 22 pontos altos. Agora, o 23º, eu trabalho junto aqui com o 22º, fazendo um aumento. Sigo novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no próximo aumento. Eu vou fazer 2 aumentos de cada lado. Olha só, fiz 15 pontos altos. Aí, o 16º, eu trabalho junto com o 15º, fazendo um aumento. Sigo novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, ó, eu tenho 2 aumentos desse lado, eu vou fazer 2 aumentos do outro lado na mesma direção que eu fiz esse lado. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês quantos pontos de intervalo fica entre um aumento e o outro. Olha só, agora eu vou fazer os aumentos do outro lado, e eu tenho um intervalo aqui de 25 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aí, o 26º eu trabalho junto com o 25º. Sigo fazendo novamente pontos altos até chegar no nosso próximo aumento. Olha só, tenho 15 pontos altos, exatamente como no outro lado. E aí, no 15º, eu trabalho o 16º junto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto e vou terminar com a mesma quantidade de pontos que eu iniciei. Cheguei no final da carreira, agora eu viro a peça para o lado avesso, faço um ponto baixo no primeiro ponto de base e uma corrente. Sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegarmos lá naquele ponto de aumento. Olha só, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho os 2 aumentos, os 2 pontos que foram feitos juntos. Então, o primeiro eu trabalho ponto alto sobre ponto alto e o segundo que eu vou fazer o aumento. Então, trabalho 2 no mesmo lugar. Aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, novamente, no último ponto, eu trabalho, no último ponto do aumento da carreira anterior, eu trabalho o meu aumento. Então, faço 2 pontos no mesmo lugar. E aí, quando chegar nesse lado, a gente vai inverter a forma de fazer esse ponto. Aí, eu mostro pra vocês. Olha só, cheguei no aumento do outro lado, então, agora eu faço ao contrário do que eu fiz no lado anterior. Ao invés de eu vir aqui no segundo ponto, eu vou fazer o aumento aqui no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar. Aí, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e quando chegar aqui no outro aumento, novamente, no primeiro pontinho de base, eu faço o aumento. E vou terminar a carreira com a mesma quantidade de pontos que eu iniciei. Vamos fazer dessa forma um total de 9 carreiras. Olha só, eu tô na 6ª carreira,
E até a sexta carreira eu segui trabalhando daquela forma que eu mostrei pra vocês. Só que agora, ó, a peça tá começando a puxar, então eu vou precisar fazer mais aumentos para que ela fique retinha. E o que eu fiz? Eu já marquei aqui, ó, onde eu farei os aumentos, tá? Então, junto com vocês, nós vamos agora fazer esses aumentos. Vou explicar como a quantidade, né, de intervalo entre eles. Então, viro a peça para o lado avesso, para o outro lado, né? Trabalhei aqui, terminei com pontos altos, viro a peça. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Sigo trabalhando pontos altos sobre ponto alto. Aí, eu vou, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no meu número de aumento. Aí, eu falo pra vocês quantos pontos altos eu fiz. Olha só, fiz um total de 17 pontos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Agora, o 18º, eu trabalho junto com o 17º ponto, fazendo um aumento. Agora, eu sigo novamente ponto alto sobre ponto alto. O segundo bloco de aumentos, eu tenho de 16 pontos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aí, o 17º, eu trabalho junto com o 16º, fazendo o nosso segundo bloquinho de aumento. Segue novamente trabalhando ponto alto sobre ponto alto. O terceiro bloco de aumento, a mesma coisa, 16 pontos altos, o 17º eu trabalho junto com o 16º. Então, fizemos um lado com 3 aumentos. Agora, vamos fazer o outro lado. Então, eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no próximo aumento, e eu já falo para vocês quantos pontos foram necessários. Olha só, trabalhei 25 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aí, o 26º ponto, eu trabalho junto com o 25º, fazendo o primeiro aumento do outro lado. Agora, é só seguir a mesma coisa que fizemos aqui desse lado, a mesma quantidade de pontos que tivemos aqui, vamos ter do outro lado. E vamos fazer os 3 aumentos, ó, tá? Eu vou fazer eles, depois eu mostro pra vocês. Olha só, nos 2 blocos de aumentos, eu trabalhei 16 pontos, aí o 17º trabalhei junto, tá? Então, eu tenho aqui do outro lado os 3 aumentos, igual a gente fez no primeiro lado. Agora, é só seguir ponto alto sobre ponto alto, vai virar a peça e vai fazer aqueles aumentos, como eu expliquei nas outras carreiras. Um lado faz no último ponto de base, de aumento, e no outro faz no primeiro, para inverter os lados. A gente está com 7 carreiras, contando com essa, vamos fazer mais 2 para ficar com 9, e respeitando esses 3 aumentos. Qualquer mudança eu volto para mostrar para vocês. Olha só, fiz 9 carreiras daquela forma que eu expliquei para vocês, e essas últimas carreiras aqui com aqueles 6 aumentos ao invés de 4. Aí, com Max Color branco, eu comecei a carreirinha de ponto X. Fiz 10 blocos sem aumento, sem corrente entre eles. A partir daqui, começam os aumentos. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, volto e trabalho o ponto que eu pulei. Fiz um aumento. Agora, eu faço 2 blocos sem aumentos. Então, não faço a corrente. Não faço a correntinha, vou direto, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei de base e faço ponto alto. Vou fazer mais o segundo sem aumento, sem a corrente. Então, fiz 2 bloquinhos, aí vou pro terceiro. Vamos fazer 3 blocos sem aumentos. Olha só. 1, 2, 3. Ai, fiz 4 aqui, gente. Fiz um a mais, tá? Desculpa. Então, 3 bloquinhos, ó. 1, 2, 3. Agora sim, depois do terceiro, eu faço uma corrente, aí pulo um ponto de base e faço o ponto X. Faço novamente 3 blocos sem a corrente, aí o quarto bloco eu faço a corrente. E sigo assim até o final da carreira, terminando aqui com os 10 blocos sem aumentos, igual iniciamos. A próxima carreira é toda de pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e volto pra gente fazer a próxima.
Olha só, fiz aquelas duas carreiras, então, fiz uma de ponto X, daquela forma que eu expliquei pra vocês, e depois uma carreira toda com pontos baixos, trabalhando cada pontinho de base e um ponto baixo, tá? Aí, usei o Max Color amarelo. Agora, nós vamos voltar com o roxo. Então, com o Max Color roxo, eu dou uma laçada e vamos fazer duas carreiras de pontos altos, daquela mesma forma que eu explico para vocês. Então, começa aqui com um ponto baixo e uma corrente. Segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no ponto de aumento. E aí, eu volto para falar para vocês quantos pontos eu fiz. Olha só, fiz 22 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu faço aqui o aumento, ficando com 23 pontos altos e esses dois no mesmo lugar. Aí, vou seguir novamente, fazendo 22 pontos altos, e aí, o 23º, eu trabalho junto com o 22º, fazendo um aumento. Vai fazer assim por 3 aumentos, sempre com 22 pontos de base. Aí, lá no centro, eu já volto para mostrar para vocês. Olha só, fiz os 3 aumentos de cada lado, sempre com aqueles 22 pontos. E aqui no centro, onde divide um lado do outro, eu tenho 26 pontos altos. Aí, 26, o 27º, eu trabalho aqui junto, fazendo o primeiro aumento do outro lado. Aí, vou fazer novamente 22 pontos, aí faço o aumento, mais 22, faço o aumento e termino com 22. Exatamente como fizemos do lado direito, tá? Vamos fazer duas carreiras com essa cor, com roxo, sempre respeitando esses aumentos. Olha só, fiz as duas carreiras com roxo, com aqueles 3 aumentos de cada lado. Gente, não esquecendo que o lado direito a gente faz o aumento no último ponto de aumento da carreira anterior, e o lado esquerdo a gente inverte fazendo no primeiro, tá? Essa regrinha vai seguir a peça inteira, porque é ela que faz a nossa peça ficar certinha, não ficar torta, tá bom? Agora, a próxima carreira, eu vou voltar com aquele roxo um pouco mais claro, que no começo eu passei o número da cor para vocês. E, porém, 3 aumentos para minha peça tá ficando pouco. Então, eu vou colocar 4 aumentos, tá? Isso de aumento, gente, depende muito, eu já falei isso em diversos vídeos, mas depende muito do ponto, da agulha, da linha que vocês vão usar. Por isso que a gente costuma falar que o crochê é único, né, de cada artesão. Por isso, porque a forma de fazer, a forma de apertar ou de soltar o ponto muda muito. Agulha, linha, né, como eu falei anteriormente. Então, vocês vão ter que analisar a peça de vocês. Vocês vão colocar ela numa base reta, como por exemplo aqui, ó, na minha bancada, e verificar se a peça tá ficando retinha, ó. Se tiver sobrando muito, vocês vão diminuir a quantidade de aumentos. Se tiver faltando, então vocês coloquem mais aumentos. Por exemplo, na minha peça, a partir de agora, eu observei que tá faltando aumento. Então, eu vou começar a aumentar a quantidade de aumentos. Essa é a dica que eu dou pra vocês. E ela é muito importante, e por mais que a gente faça esses vídeos tentando ser o mais detalhado possível, precisa um pouquinho de técnica, que vocês aprendam, né, a fazer essa forma, né, de ver a peça e olhar a necessidade dela e aí mudar um pouquinho, não fazendo exatamente como a gente faz, pode mudar um pouco a quantidade de pontos, tá? Então, fica a critério de vocês. Bom, aqui eu fiz 17 pontos altos, e aí o 18º eu trabalhei junto, pois agora eu vou fazer 4 aumentos ao invés de 3. Aí, eu vou seguir 17, faço aumento, fico com 2 aumentos, 17, faço aumento, 3 aumentos, e 17, faço o 4º aumento. Viro pro outro lado, e aí, ó, aqui eu tenho essa quantidade de pontos entre um e o outro. Eu já vou passar para vocês.
Olha só, o centro, aqui onde divide um lado do outro, eu tenho 34 pontos altos, tá? Então, 34 pontos, aí o 35 eu trabalhei aqui junto, fazendo o primeiro aumento do lado esquerdo. Aí, conto 17 pontos, o 18º eu trabalho fazendo o aumento, tenho aqui o segundo aumento. Aí, mais 17 pontos, tenho o terceiro aumento, mais 17 pontos, tenho o quarto aumento e finalizo aqui com os 17 pontos, contando com esse ponto do aumento, senão serão 15 pontos altos. Se vocês olharem o outro lado, é a mesma coisa, a mesma quantidade, tá? Vai virar a peça para o outro lado, fazer um ponto baixo, uma corrente, e seguir fazendo novamente esses 4 aumentos, respeitando aquela regra do lado direito. Trabalha no último ponto de aumento, o aumento, e o lado esquerdo no primeiro, invertendo, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e aí eu volto pra gente fazer a próxima. Olha só, pessoal, depois daquelas 2 carreiras, eu fiz mais 2 com aquele tom de roxo bem claro, tá? E essas 2 carreiras eu não fiz aumento, então, eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto sem nenhum aumento. Porque a peça estava ficando franzida, então não houve a necessidade de fazer os aumentos. Aí, vocês façam de acordo com a necessidade da peça de vocês, tá? Se acharem que a peça de vocês precisa de aumentos, aí vocês distribuam aí 2 ou 3 para cada lado e façam os aumentos. Depois dessas 2 carreiras, eu voltei com o Max Color roxo, o bem escuro, e trabalhei uma carreira em volta de pontos baixos. Cada ponto de base, um ponto baixo. Olha só, até o final, tá? Agora, nós vamos fazer as argolinhas para o nosso bico de acabamento. Então, aqui eu terminei com um ponto baixo, viro a peça para o avesso, trabalho um ponto baixo no próximo ponto de base. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 no terceiro, um ponto baixo. E segue assim até o final da carreira. Olha só, fiz em toda a peça as argolinhas e eu fiquei com um total de 61 argolas, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, agora, nós vamos usar o Max Color branco. Eu vou dar uma laçada inicial. A peça está do lado direito, ó. Aí, dentro da argola, eu faço um ponto baixo e uma corrente para subir, e trabalho aqui dentro mais 6 pontos altos, onde vamos ficar com esse ponto baixo e uma corrente com 7 pontos altos. Então, aqui já conta como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente de espaço, na próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, na próxima argola, um ponto baixo, uma corrente, na próxima, 7 pontos altos. Vai repetir assim até o final da carreira. Então, sempre 7, depois vem uma corrente, um ponto baixo, 3 correntes, prende com ponto baixo, uma corrente, 7 pontos altos. Segue essa sequência até o final da carreira, e eu já volto para a gente fazer a próxima. Olha só, terminei com os 7 pontos altos como eu comecei. Aí, novamente, cortei o fio, arrematei com a peça do lado direito, eu vou passar para o Barroco Max Color roxo novamente. Então, eu dou uma laçada no bloquinho de 7 pontos altos, aqui, ó, no primeiro pontinho, onde fizemos aquele ponto baixo, uma corrente, na corrente, eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntes para subir, para ficar com um ponto alto aqui. Aí, conto 1, 2, 3, no quarto, eu faço um ponto baixo.
só pra ficar um acabamento aqui no final, tá? Aí, 3 correntes novamente. No espaço na argolinha de espaço, eu trabalho um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, formando um V. Aí, 3 correntes, e no quarto ponto de base, 1, 2, 3, quarto, eu faço um ponto baixo prendendo. Esse bico de acabamento, na verdade, é igual do tapete folhinhas. Eu só vou mudar um pouquinho o final, tá? Mas a forma de fazer é a mesma. Vou fazer mais uma vez pra vocês, porque quem não fez esse tapete não sabe fazer. Então, eu faço 3 correntes. Na argolinha de espaço, faço um ponto alto. 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto, formando um V. Aí, 3 correntes e prende no quarto ponto de base daqueles 7 pontos da carreira anterior. Segue assim até o final. Ó, cheguei no final da carreira, eu finalizei como eu comecei, com um ponto baixo no quarto ponto de base, 3 correntes e um ponto baixo no último ponto. Cortei o fio e arrematei. Agora, vamos usar novamente o Max Color branco. Então, eu dou uma laçada. Para iniciar. No ponto baixo de base, eu faço um ponto baixo, onde eu prendi. Um ponto baixo, 3 correntes. Prendo aqui no meio com um ponto baixo. 3 correntes novamente. Dentro do espaço de V, trabalhamos 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. 3 correntes, onde prendeu o ponto baixo no quarto ponto de base da carreira anterior, no ponto baixo mesmo, faço um outro ponto baixo. 3 correntes e repete no V 7 pontos altos. Vai seguir assim até o final e vai finalizar como começou. Então, com ponto baixo aqui no ponto de base, 3 correntes e finaliza com um ponto baixo no último ponto. E eu já venho pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira. Agora, eu vou voltar com o Max Color roxo. No último pontinho aqui, ó, com o lado direito da peça, aqui tem o ponto baixo que eu prendi, eu faço um outro ponto baixo. 2 correntes e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Olha só. Agora, eu vou trabalhar essa parte de trás aqui que não trabalhamos. Então, no próximo ponto de base, que é aquele ponto onde trabalhamos com o Max Color roxo, eu faço um ponto baixo. Dentro aqui, ó, pego o ponto dentro do espaço onde separa um ponto alto do outro. E no primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos baixos nele. Daqueles 7 que trabalhamos, ó, para fazer o leque. No próximo, um ponto baixo. Aí, dentro do espaço, no ponto alto de base, 2 pontos baixos. E desce fazendo em cada ponto alto desse de base, 2 pontos baixos. Ó. Até chegar aqui no meio, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é feito. Olha só, cheguei aqui no centro, aí aqui eu vou fazer em cada ponto de base apenas um ponto baixo. Então, ó. Aí, não faço um ponto muito apertado, deixo ele mais soltinho e vou fazendo apenas um ponto baixo. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. Na quinta carreira, eu faço meio ponto alto. Dentro da argola de espaço, 3 pontos altos. 1, 2,
3. Aí, no ponto de base, meio ponto alto, vai fazer esse lado igual o outro. Então, meio ponto alto e um ponto baixo em cada ponto alto de base. Agora, continuamos fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ó, aqui na partinha amarela, a gente faz só um, tá? Aí, novamente, cada ponto de base, 2 pontos baixos, segue assim até o final. Olha só, cheguei no final, aí eu finalizo aqui como eu comecei. Então, um ponto baixo no ponto baixo de base, 2 correntes e um ponto baixo para formar o cantinho. Faço uma corrente, aqui eu pego as 2 argolinhas do ponto, ó, e faço um ponto baixo nelas. 3 correntes, novamente, prendo as 2 argolas, ó, faço um ponto baixo. 3 correntes, no quarto ponto de base, faço um ponto baixo e vamos fazer um picô. Então, 3 correntes, pega as 2 argolinhas de base, puxa, faz ponto baixo, fazendo picô e prende no mesmo lugar com um ponto baixo. Aí, 3 correntes e segue fazendo. Pega as 2 argolas, faz um ponto baixo, 3 correntes, prende novamente as 2 argolas com um ponto baixo, 3 correntes no quarto ponto de base, faz o picô. 3 correntes, pega as 2 argolinhas de base, faz ponto baixo e prende no mesmo lugar com um ponto baixo. Aí, 3 correntes e vai repetir assim até o final da carreira. Ó, cheguei no final, aí aqui eu tenho um ponto baixo, 3 correntes, prendi as 2 argolas, faço uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo naquele ponto baixo que iniciamos para fazer outro lado. Aí, dentro daquelas 2 correntes, eu faço um ponto baixo, 3 correntes para fazer um picô. Então, pego as 2 argolinhas de base, puxo e faço um ponto baixo. Fiz o picô, agora eu sigo, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, faço o picô, pulo um de base, no próximo, 1 ou 2, aí vai depender da peça de vocês, tá? Ó, aqui eu já pulei 2. Aí, 1, 2, 3, faço picô, pulo 1. Aí, vocês coloquem, assim, o pontinho, o picô, pra ver até onde ele vai ficar, ó. Pra medir, olha só. Se eu vier pra cá, já vai puxar um pouco o ponto. Então, aí eu só pulo um de base. Se eu achar que tá sobrando muito, então eu pulo 2, tá? Aí, vocês vão assim até o final. Fecha com ponto baixíssimo lá onde iniciou, como fez aqui, corta o fio e arremata. Eu mostro pra vocês daí como finaliza. Olha só, cheguei aqui no final e tô com um picô, faço como eu iniciei. Aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas do canto e o ponto baixo. No ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o fio e arremata. Bom, gente, nosso tapete tá pronto. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês como ele ficou. Depois eu tiro uma foto pra vocês verem melhor, porque a câmera tá muito perto, fica difícil de mostrar. Mas eu espero que vocês gostem, que consigam fazer. Ele não é um tapete muito fácil de fazer, exige um pouco de experiência, de técnica, mas vocês pelo menos vão ter uma noção de como é feito o tapete meia-lua. Para as iniciantes, eu prometo que em breve postarei um outro tapete com umas técnicas mais fáceis para vocês, tá? Uma forma melhor de fazer esses aumentos. Eu vou estudar isso pra gente fazer uma outra aula. Bom, se vocês gostaram dessa aula, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, curtirem e não esqueçam de se inscreverem no meu canal. Um beijo e até a nossa próxima aula. Aumentos de um lado da peça. Agora, vamos fazer os 3 aumentos
do outro lado. Só que para dar certo, ao invés de 7 pontos de base aqui no meio, nós faremos 8 pontos de base. Então, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até formar 8 pontos. 1, 2, 3, e segue assim até formar os 8 pontos. Olha só, fiz os 8 pontos altos, aí agora no oitavo eu trabalho o nono junto, fazendo um aumento. Agora, sigo aquela regrinha de 7 novamente. 1, 2, 3, até chegar no sétimo ponto. Aí, o oitavo trabalha com o sétimo, vai assim até o final e vai terminar com 7 pontos altos. Aí, eu já volto pra gente fazer a próxima parte. Olha só, finalizei a carreira aqui com os 7 pontos altos, contando com o aumento aqui no sétimo ponto. Então, eu tenho aqui um aumento, ó, e mais 6 pontos altos, tá? Igual o outro lado aqui que a gente fez. Da mesma forma, aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí o sétimo são 2 juntos. Só invertemos os lados, tá? Então, eu cheguei no final, terminei aqui com 6 pontos altos, 7 com aumento. Viro a peça para o outro lado, trabalho um ponto baixo, uma corrente. Agora, ao invés de fazer o aumento no sétimo, a gente vai fazer no oitavo. Então, conto 1, 2, 3, até chegar no oitavo ponto. Cheguei no oitavo ponto, agora eu faço o aumento, trabalhando o nono junto com o oitavo. Aí, sigo novamente 8 pontos altos e no oitavo eu trabalho o nono junto. Faz assim até formar os 3 blocos de aumentos e aí eu volto para fazermos o outro lado juntos. Fiz os 3 blocos de aumentos, estou aqui no terceiro e o desse lado. Aí, eu conto 1, 2, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até formar 8 pontos. Olha só, fiz 8 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, aí o nono ponto eu faço no mesmo lugar. Segue assim até o final e vamos terminar com 7 pontos altos, igual iniciamos. Olha só, terminei com 7 pontos altos. Agora, eu viro a peça e eu vou mudar a quantidade de aumentos. Então, se eu continuar com esses 6 aumentos no total, a minha peça vai ficar franzida, porque o nosso tapete, ele não é totalmente redondo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse aumento, os 2 do início, tá? Então, eu vou tirar 2 aumentos. Então, agora, nós vamos trabalhar 16 pontos altos, trabalhando de aumentos desse lado. Cheguei no último bloquinho aqui de aumentos, e aqui eu vou finalizar igual comecei, com 3 pontos altos, trabalhando um em cada ponto de base. Lá na correntinha que eu subi, eu faço o terceiro. Viro a peça e repito. Então, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, ao invés de 3, eu vou trabalhar 4. Então, a cada carreira, vai aumentar um pontinho entre os aumentos. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, o quinto e o sexto, trabalhamos juntos. Vai fazer assim até formar os 4 bloquinhos. Aí, quando formar os 4 blocos aqui no meio, a gente vai fazer aquele esqueminha de virar de lado. Então, vai trabalhar 2 blocos de aumento juntos, um em cada ponto de base, tá? Vou fazer essa carreira e já volto pra gente fazer a próxima. Cheguei no final da carreira, terminei com 4 pontos altos, um em cada ponto de base, exatamente como eu comecei. Vou cortar o fio. E aí, vamos fazer o arremate, como eu explico nas outras aulas. Olha só. Primeira parte do nosso tapete meia-lua já tá pronta. Agora, nós vamos usar o Max Color número 6 branco. Então, eu dou uma laçada inicial, como se fosse começar aquele cordãozinho de correntes. No primeiro pontinho de base, ó, a minha peça eu conto como direito a primeira carreira que eu iniciei.
E aí, no primeiro pontinho, que é naquele um ponto baixo, uma corrente que fizemos, eu faço um ponto baixo na corrente e uma corrente para subir, formando um ponto. Agora, eu laço a agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Laço, volto naquele ponto de base que eu pulei e faço um outro ponto alto, trançando os pontos e formando o ponto X. Laço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei e faço um outro ponto alto, trançando os pontos. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei, fazendo um outro ponto alto. Vai fazer assim até formar 7 blocos de ponto X. Ó, fiz os 7 bloquinhos, a partir do 7º eu vou começar a fazer um aumento. Como que eu faço para fazer o aumento? Eu faço uma corrente entre os pontos, ó. Fiz o X, faço uma corrente. Aí, sigo, pulo um de base, no próximo, faço um ponto alto. Volto no ponto que eu deixei de fazer, que eu pulei, e faço o ponto alto. Aí, faço uma corrente e repito, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Volto o ponto que eu pulei e trabalho o ponto alto formando o X, uma corrente. Ó, fiz um total de 6 bloquinhos de ponto X e uma correntinha de espaço entre eles. Agora, eu sigo fazendo como fizemos aqui no início, 7 blocos de ponto X sem a correntinha de espaço. Vou mostrar como é feito. Então, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto, pulo um de base no próximo, um ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Então, de agora em diante, não tem mais aquela correntinha. Bloquinhos de correntes, gente, de espaço, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de espaço. Cheguei no final, tô com os 7 bloquinhos, aí eu finalizo como eu comecei, com um ponto alto. Corto o fio e faz o arremate. Agora, nós vamos usar o Max Color número 6 amarelo. Então, eu dou uma laçada inicial. Do lado direito da peça, no primeiro ponto, naquela correntinha que subimos, eu faço um ponto baixo. E aí, seguimos fazendo em cada ponto de base, um ponto baixo. Cada pontinho de base, um pontinho baixo. Aqui onde fizemos as correntinhas, também faremos aqui no meio um ponto baixo. Vai assim até o final da carreira. Agora, eu vou usar o Max Color roxo número 6, só que é um tom um pouco mais claro. E o número dessa cor é 6525. Então, eu dou uma laçadinha inicial, como eu sempre faço, para começar. Do lado direito da peça, no primeiro pontinho de base, eu faço um ponto baixo. E uma corrente para dar altura. Vou fazer um total de 7 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Esse um ponto baixo e uma corrente já conta como o primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, e segue assim até formar os 7 pontos. Trabalhei os 7 pontos, agora o 8º ponto eu trabalho junto com o 7º, fazendo um aumento. Aí, eu continuo fazendo 7 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. E aí, no 7º ponto, eu faço aumento, trabalhando o 8º junto. Vamos fazer assim até formar 3 blocos de aumentos. E aí, eu volto pra gente fazer o centro. Olha só, fiz os 3, agora, apenas um ponto alto. Vamos fazer assim até formar 4 blocos
de pontos juntos, de aumentos. Então, eu tenho 1, 2, vou fazer mais 2, e aí vem mostrar pra vocês, porque a gente vai inverter os lados. Olha só, fiz os 4 bloquinhos, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou, aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo lugar. O certo seria fazer um ponto alto, depois seria 2 no mesmo lugar. Mas como eu vou inverter, então eu vou trabalhar aqui no próximo ponto de base, 2 pontos altos novamente no mesmo lugar. Então, eu fiquei com 2 bloquinhos, um do lado do outro. Aí, no próximo, apenas um ponto alto. No próximo, 2 no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E vai assim até o final da carreira. Vamos fazer novamente 4 blocos de 2 pontos altos no mesmo lugar e finalizar com 2 pontos altos como iniciamos. Mas eu volto para mostrar o final para vocês. Ó, cheguei no último bloquinho, tô com 2 pontos no mesmo lugar, agora eu trabalho 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. E o segundo é lá naquela uma correntinha que a gente subiu. A gente fez um ponto baixo, uma corrente, é nela que faremos o segundo ponto alto. Então, eu finalizei a carreira exatamente como eu comecei. Viro a peça para o avesso, trabalho um ponto baixo e uma corrente. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, 1, 2, 3. Aí, o quarto e o quinto eu trabalho no mesmo lugar, fazendo um aumento. Lembrando que no início aqui, no final, a gente sempre vai ter um ponto a mais. Então, agora, vamos fazer 2 pontos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. 1, 2. Aí, o terceiro e o quarto, trabalhamos juntos, fazendo o aumento. Vamos fazer 4 blocos de aumentos, e aí eu volto pra gente fazer novamente, porque aquele lado que inverte, aí vou mostrar pra vocês como é feito. Olha só, fiz os 4 bloquinhos, tô aqui com o último 2 pontos no mesmo lugar. Aí, novamente, eu vou fazer aquele esqueminha que eu fiz na outra carreira. No próximo ponto de base, eu trabalho 2 no mesmo lugar novamente, ficando com 2 pontos de base com aumentos. Aí, o próximo eu trabalho 1 ponto alto sobre ponto alto, 2. O terceiro e o quarto eu trabalho juntos, fazendo aumento. Novamente, 1, 2, o terceiro e o quarto, trabalhamos juntos. Segue assim até o final, formando os 4 blocos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Soraya, do blog Mundo de Soraya. E a nossa aula de hoje será esse tapete, que é o tapete meia-lua. Me pedem bastante a aula dele, então aí está para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Vou iniciar com o Barroco Max Color número 6, essa cor é o roxo, número 6290. E uma agulha Barroco número 3,5. Então, vou dar a laçadinha inicial e vamos fazer um cordão de 6 correntes. Ó, coloco a agulha na linha, dou uma torcidinha nela e aí faço a laçadinha, passo aqui dentro o fio. Formei a laçadinha, agora eu começo a contar a partir daqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, formando um círculo. Agora, eu vou colocar dentro desse círculo 10 pontos altos. Então, eu subo com 3 correntes, que já conta como um ponto, e coloco mais 9, ficando com 10 pontos altos dentro do círculo. Então, 1, 2, 3, e segue assim até formar os 10 pontos. Trabalhei os 10 pontos altos, agora eu viro a peça para o lado avesso. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente. Agora, eu vou trabalhar em cada ponto de base 2 pontos altos no mesmo lugar. 1,
2. Aí, no próximo, novamente. 1, 2. E segue assim até o final da carreira. Aí, vamos terminar a carreira com um ponto alto somente, igual iniciamos. Mas eu volto para mostrar para vocês. Ó, cheguei no final, estou aqui com 2 pontos altos. Aí, no último ponto, que é aquela correntinha que subimos, eu pego 2 argolinhas da corrente e faço um ponto alto. Então, eu terminei a carreira exatamente como eu iniciei. Agora, eu viro novamente para o lado direito, faço um ponto baixo no ponto de base, uma corrente. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, 1, contando com um ponto baixo, uma corrente, 2, e aí, o terceiro. O quarto eu trabalho junto com o terceiro, fazendo um aumento. Sempre no começo, nós vamos ter um ponto a mais, tá? Que nos demais pontos de base, a gente tem um a menos. Então, eu faço um ponto alto sobre ponto alto. No próximo, trabalho 2 no mesmo lugar. 1, 2.